Fala galera, mais uma Liga no Ar, programa esportivo aqui do portal imirante.com. Nesta edição a gente vai fazer um resumo, como eu prometi na edição passada, sobre os maranhenses nos Jogos Olímpicos de Paris. Teve medalha de maranhense, 2 medalhas inclusive, e também vamos falar, lógico, de Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro, fugindo do rebaixamento, próximo aí de um iminente rebaixamento para a Série D de 2025. A gente vai aguardar, lógico, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Faltam 2 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. A gente vai falar muito de Sampaio Corrêa, mas como a gente prometeu, e também para fechar esse ciclo olímpico, né, Gustavo, da Liga, a gente vai falar dos maranhenses lá em Paris 2024. Gustavo vai fazer um resumo para a gente aqui das participações lá dos maranhenses nos Jogos Olímpicos da França. É isso aí, Eduardo. Eu acho que, inclusive, o saldo é bem positivo, viu, da participação maranhense. Nós tivemos 2 medalhistas, né? A Naemi no vôlei feminino, no vôlei de quadra feminino, com a seleção brasileira. A Raíssa Leal foi medalhista de bronze no skate street, 2ª medalha consecutiva da Raíssa. A Raíssa que foi prata em Tóquio 2020. E agora se iguala a Tânia Maranhão, que tem 2 pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008, como a maior medalhista do Maranhão. Agora tem esse seleto grupo, né? Raíssa, Tânia, Naemi e José Carlos Moreira. Um grupo bem feminino, né? Um grupo bem feminino. 3 mulheres e um homem. E só o Codó como representante masculino ainda. Tem Catarina Macari, mas Catarina ganhou medalha como atleta dos Estados Unidos. Exatamente. Seria mais uma mulher pra conta, né? Isso, e ela poderia ter vencido o ouro em 2024 se estivesse na seleção. Ela chegou a ser convocada. Porque foi campeão dos Estados Unidos, é verdade. Mas ela foi cortada, sofreu uma lesão e não foi aos Jogos de Paris. Exatamente. Já seria o primeiro ouro. Ouro maranhense. Nos Jogos Olímpicos tradicionais, né? Claro. Os Jogos Olímpicos. Porque nos Paralímpicos temos o Jardiel, que já foi medalha de ouro. A gente tem o Jardiel e tem aquela menina do vôlei sentado, que não é ouro, acho que é bronze, eu esqueci o nome dela agora, que é do vôlei sentado. Inclusive, falar em Jogos Paralímpicos, nós vamos ter maranhense lá em Paris, e a gente vai acompanhar. Escapou agora o nome dela, ela é do vôlei sentado, ela foi medalha no Rio de Janeiro. Ela é maranhense, mora em Goiás, no vôlei sentado. A gente vai falar mais de Paralimpíada, é até um assunto interessante, a gente estava falando sobre pauta para o futuro. Dia 28 começa os Jogos Paralímpicos de Paris, então a gente vai falar dos maranhenses. Lá tem mais de 2 maranhenses, com certeza na disputa. A gente vai trazer, mas tem essa medalhista do vôlei sentado, que também é maranhense, junto com o Jardiel. Pois que é então, ouro, né? Jardiel é ouro, né? Jardiel foi ouro. Jardiel vinha mais do banco de reservas na última campanha do título, né? De Tóquio 2020, mas ainda assim teve um bom desempenho quando foi acionado. E o Jardiel tá naquele processo de evolução. Ele que já foi vencedor de troféu Mirante Esporte e tudo mais. É um atleta de altíssimo nível. A gente tem certeza de que vai performar por muitos e muitos anos aí em altíssimo nível no esporte paralímpico nacional, ali no futebol de 5. Mas em relação também à Olimpíada, Eduardo, nós tivemos também o Bruno Lobo, que ao meu ver foi um desempenho que eu falei, né? O Bruno tinha aquilo, já poderia brigar por medalha e esteve ali na semifinal. Teve muitas dificuldades o Bruno por coisas alheias a ele, que foi o seguinte... Teve a questão dos ventos de Marcelo, estava previsto 16 regatas, Eduardo, teve só 7. Foi, por aí tu tira que foram poucos ventos mesmo, né? E ele começou... O surf também teve esse problema lá em Tearrupo também. Pois é, e ele teve, vale ressaltar que as regatas foram em Marselha, no sul da França. Sim. E o Bruno começou muito bem, garantiu o 4º lugar no primeiro dia, mas depois teve toda essa série de dificuldades, de falta de vento, atletas precisando pontuar de qualquer jeito. O Bruno teve uma dificuldadezinha, caiu para o 7º lugar, ainda conseguiu a classificação ali para as semifinais, venceu uma regata na semifinal, mas tinha uma vantagem muito grande para os rivais, né? O Pianoso, o italiano, tinha a vantagem de se classificar com apenas uma vitória na regata por ter melhor campanha, né? Na fase classificatória. Exatamente. O que é uma pena porque, tipo, o Bruno estava preparado para fazer uma classificatória muito boa, só que teve pouca regata. Então ele não teve muito o que fazer. Poderia ter se classificado muito melhor, porque ia para semifinal, quem sabe com a possibilidade ali de uma vitória avançar para a final, como foi o caso do italiano. Exato. Então, eu acho que a participação do Bruno é muito boa, é muito positiva, porque mantém a regularidade dele. Vale ressaltar que o Bruno é top 10 no ranking mundial, vem de 2 mundiais consecutivos também entre os 10 melhores colocados, é o atual bicampeão pan-americano, né? Vem numa sequência muito forte, vem se estabilizando ali como um dos principais atletas da Fórmula Kart no planeta, e o desempenho nos Jogos Olímpicos condiz com o que o Bruno é, o que o Bruno
representa no kitesurf mundial. Fez uma boa colocação e eu acho que isso tudo vai servir de motivação para ele continuar brigando aí nos mundiais, nos pan-americanos e quem sabe projetar aí Los Angeles 2028. Não, e só uma pincelada aqui sobre Bruno Lobo. Ele esteve aqui na sede do Grupo Mirante, eu conversei pessoalmente com ele me deu um depoimento assim que exemplifica muito essa questão da desigualdade que ele competiu. Ele falou, lógico, dos ventos, que isso aí ficou bem nítido, que prejudicou ele ter poucas regatas, mas ele falou, por exemplo, ele pegou um técnico, que foi um técnico europeu, na reta final da preparação para as Olimpíadas. Ele falou, por exemplo, que o velejador lá de Singapura, o Maximilian Maider, ele falou que o cara tá com o mesmo técnico há 4 anos. Aí ele deu mais uma informação. Ele falou, o italiano que me ganhou, que conseguiu me eliminar naquela semifinal, ele falou que o cara comprou uma roupa, mandou fazer uma roupa que ele testou num tubo a vácuo. A roupa para testar a aerodinâmica da roupa. Aí Bruno falou, olha só, pô, a tecnologia que os caras estão utilizando e como eu cheguei lá. Ele chegou sem técnico. 2 semanas antes, 3 semanas antes das Olimpíadas, ele foi conseguir um técnico. Então ele meio que confessou pra gente assim, ó, o meu ciclo pra Los Angeles, eu só vou querer, tipo assim, e a fundo, tentar a mesma vaga se eu tiver estrutura. Lógico que ele não vai, ele falou isso, mas ele não vai deixar de tentar uma vaga em Los Angeles, mas ele falou, poxa, eu quero muito ter uma estrutura pelo menos parecida, porque tu entra em pé de desigualdade com uns caras desse, né? Sem a menor dúvida, Eduardo. E tem essa questão também, eu acho que o Bruno vai tentar, até porque ele já tem o status de maior kitesurfista das Américas, né, na atualidade. Exato. É aquilo de tentar elevar a estrutura, né? Agora nós temos aí o Centro de Preparação de Fórmula Kite aqui em São Luís, né, que foi montado aí, foi entregue às vésperas aí da participação do Bruno nos Jogos. Mas eu acredito que o Bruno tá certo, né? Ele tem que reforçar, tem que pensar muito nessa questão de buscar esse investimento, buscar avanços, até ter um maior prazo com um treinador estrangeiro, de repente, para poder alavancar ainda mais. A gente falava muito sobre a participação do Brasil lá na Rio 2016, que o Brasil trouxe vários cérebros de fora, vários treinadores, pessoas muito capacitadas do exterior para auxiliar nesse processo. E o Bruno também pode contar com esse auxílio, seria muito importante, muito interessante para ele alavancar ainda mais a imagem da Fórmula Kite no país. Não, e ele já tem a Bolsa Pódio, ele tem apoio, ele espera ganhar mais apoio ainda agora com essa visibilidade que ele ganhou lá em Paris, em Marselha, mas nos Jogos de Paris. Enfim, também a gente acompanhou o desempenho das gêmeas, né, Gustavo? Foi dentro do que a gente esperava também, né? A gente não esperava que o rugby brasileiro, o rugby 7, conseguisse ali avançar para as finais, né? Dá para fazer um resumão da participação, não só delas, mas a do Wellington no arremesso de pesos. De tipo, as meninas do rugby, era uma competição muito desigual, o Brasil não tem essa potência toda no rugby, então para elas foi aquela questão de competir, beliscar uma vitória ali, uma colar, competir no estádio como o Stade de France, foi muito importante, histórico para elas, e o Wellington é aquilo, né? Ele poderia ter tido um desempenho para buscar a final, mas era a primeira Olimpíada dele, classificou via ranking, em cima da hora. Então isso tudo pesou e acabou que ele não teve o desempenho esperado. Mas a gente reforça que isso tudo é aprendizado e ele tem todo o potencial para poder buscar essa classificação novamente, aprender com os erros para voltar mais forte em Los Angeles 2028 e tentar buscar essa tão sonhada final olímpica, quem sabe uma medalha. A Olimpíada a gente fala muito, né? A Olimpíada terminou agora, mas 2028 já começou, já é bem aí. Tem 4 anos, você piscar o olho, 4 anos já passou. Mas é importante essa preparação desde já. E o Wellington, não só o Wellington, mas as meninas do rugby, a própria Naemi, que tem idade para voltar também na seleção de vôlei, Raíssa, Bruno, todos esses maranhenses têm potencial gigante para voltar. E também tem os futuros, né, Eduardo? A gente só para encerrar aqui, pra gente passar pro Sampaio, para falar de Olimpíadas 2028 lá em Los Angeles, a gente também tá de olho em outros atletas, por exemplo, a Eudmila, jogadora que hoje tá titular da equipe do Corinthians, muito nova, chegou agora, inclusive chegou a ser convocada pelo Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina. Ela não estava ali no ciclo olímpico, por exemplo, como outra maranhense, como a Ari Borges, que inclusive estava machucada, por isso não foi para as Olimpíadas, perdeu, digamos ali, o time de convocação, acabou não indo, mas a Eudmila foi convocada para ser testada. A gente também está acompanhando o Lucas Fonseca, o Luquinhas, que estava lá em Paris como convidado do COB, é uma das grandes revelações, é campeão mundial juvenil de kitesurf, é bicampeão pan-americano sub-21, é outro atleta que pode surgir, porque aqui em São Luís nós temos ventos privilegiados, outro grande atleta do kite que pode estar surgindo aqui. A
gente foi mapeando também, tem o João Marcelo da natação, o moleque sai ganhando medalha aí em Sul-Americano, em Copa Pacífico, já compete em grandes torneios mundiais, ou seja, são maranhenses que a gente tá de olho e que pode estar pintando novos nomes aí, esses que tu já falou, que estavam em Paris e tem idade para estar também em Londres. Então a gente está mapeando também, acompanhando esses possíveis novos talentos que vão estar lá representando o Brasil, consequentemente o Maranhão também. Então agora a gente sai de Olimpíadas aqui, Gustavo, para voltar para a realidade dura aqui, meu amigo. Porque a Olimpíada é um sonho. Ô, rapaz, é rir para não chorar. Olimpíada é um sonho porque a gente fica ali torcendo, o esporte é alto nível, grandes competições, grandes ginásios e aquela mídia toda em cima, mas a gente também tem nosso bom e velho futebol. E aqui pra gente, a gente tá falando, o Marco já acabou pro Marco, o Moto acabou mais cedo, então a gente vai falar de quem tá em atividade, que é o Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro. Último jogo, empate em 2-2 com a equipe do ABC, um jogo muito louco, Gustavo. Dá só uma resumida pra gente sobre esse jogo aí e também aproveita e já resume como é que tá a situação do Sampaio aí na sua disputa, no seu, digamos, na sua fuga de um segundo rebaixamento consecutivo, lembrando que o Sampaio caiu da Série B para a Série C, para não repetir a dose que aconteceu em 2023 e em 2024 com mais uma queda, Gustavo. Pois é, Eduardo, em relação ao Sampaio e ABC da última segunda-feira, a primeira coisa que a gente pontua, que a gente lamenta bastante desse empate 2-2, é que mesmo com o empate o Sampaio jogou muito bem. Eu acho que o Sampaio jogou com uma personalidade, a gente cansa de falar, até assim nas conversas aqui informais nossas, que o Sampaio de 2023 pra cá, tivemos vários jogos do Sampaio que foram aqueles jogos que a gente olhava a Bolívia querida jogando por jogar, digamos assim, sem aquele brio, sem aquela vontade. Não foi o que aconteceu no jogo do ABC. No jogo do ABC o Sampaio fez uma boa atuação, teve um volume de jogo muito forte desde o primeiro tempo, obrigou o goleiro do ABC, o Pedro Paulo, a fazer grandes defesas desde o primeiro tempo. No segundo tempo, saiu atrás no 1-0 com a falha do Rafael Luiz, né? Lançamento do Pedro Paulo, o Rafael Luiz não afastou, o atacante do ABC foi, driblou, fez o gol. Driblou o Rafael Mariano, fez o gol. Na segunda etapa, o Felipe Surian mexeu muito bem, colocou o Bruno Baio, que é o artilheiro da equipe na temporada, não pode ficar de fora. Por mais que ele tenha... aquele gol ali, tu viu que o cara, né? Pô, o cara que pode meter a bola pra dentro é aquele ali, cara. Pois é. O Nadson fez o primeiro gol, fez a assistência do gol do Baio, o Sampaio foi coroado seu esforço, né? Mostrou muito brio, muita vontade, finalizou muito, né? Teve esse volume ofensivo. Aí teve o lance polêmico do Jonathan Varela, que realmente é um lance, é um pênalti extremamente bizarro. Não cabe a nós fazer um juízo de valor, claro, mas que realmente foi triste e lamentável pro torcedor do Sampaio, sem a menor dúvida, pro próprio time do Sampaio, porque o Sampaio não merecia ter empatado. O Sampaio merecia ter vencido aquele jogo. A gente fala muito. Sampaio em vários jogos demonstrou ali uma falta de vontade, um nível técnico muito baixo, mas o jogo do ABC era aquele jogo para dar uma esperança maior, mas o empate prejudica muitos planos do Sampaio, que fica a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando 2 jogos, já pode ser rebaixado na próxima rodada e precisa necessariamente vencer os 2 jogos para não depender de ninguém, porque ainda tem muitos confrontos diretos, tem jogo do CSA, do Caxias, o próprio Confiança, ABC, né? O ABC que também não se livrou ainda, né? Perfeitamente. Então, pro Sampaio se livrar, a conta é vencer os 2 jogos. E o Ipiranga ainda tá buscando ali um pontinho para classificar. Posição, né? Um pontinho para confirmar matematicamente a classificação pro quadrangular ali do acesso, né? Que são 2 quadrangulares na segunda fase. Pro Sampaio, Eduardo, é muito difícil a situação, mas é tentar criar algum ânimo pensando na atuação que fez contra o ABC. Porque eu acho que foi um lampejo de brilho num momento muito difícil, mas Sampaio teve tudo para sair vitorioso. Não saiu vitorioso por causa dos erros gravíssimos dos seus atletas de defesa, né? Do Rafael Luiz e do Jonathan Varela. Agora é pro torcedor não ter outra saída. Tentar beliscar essa vitória em Erechim para tentar ganhar um respiro muito grande e tentar confirmar essa permanência contra o Confiança, que seria já um título pro Sampaio, né? Digamos, depois de vem de 2023, ano do centenário, que foi um ano de pesadelo. Um 2024 também com pouquíssimo a se comemorar. Teve o título maranhense. Teve a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, mas isso tudo vai por água abaixo em caso de rebaixamento para uma Série D, que o Sampaio não joga desde 2012, quando foi campeão invicto, né? Exatamente. Acredito que vai ser... Tudo isso é uma situação muito difícil e agora o Sampaio precisa tirar luz, força para tentar buscar essas 2 vitórias e permanecer na Série C, que seria um feito e tanto depois de um ano com muitos problemas. E tentar repensar 2025 quanto antes. Não, e o Sampaio entra em campo no próximo sábado, né? Isso, 19h30. 19h30, diante da equipe do Ipiranga lá em Erechim. Me corrija se eu tô errado, Gustavo. Tu tem a memória melhor que eu. O Sampaio não venceu fora de casa ainda, né? Na Série C venceu? Eu não lembro. Rapaz, se venceu, eu não lembro.
Agora tu me fez uma pergunta. Eu acho que empatou fora de casa, mas empatou não venceu. No último jogo. O último jogo empatou fora de casa. Mas não lembro de vitória do Sampaio fora, não. Enfim, a gente vai ficar... Empatou com Volta Redonda também, quase ganhou. Exatamente. Que inclusive ali estava mostrando um momento de reação. Enfim, independentemente se não ganhou, tem que ganhar agora. Porque como tu falou, pode ser rebaixado nessa rodada. Empatou com São Bernardo. Teve bons jogos fora de casa. Eu não lembro se ganhou. Se ganhou, a gente vai ficar devendo aqui, porque são vários jogos, eu não lembro de cabeça, é fato. Mas, voltando ao fato de que o Sampaio tem só 2 partidas e ele tem que ganhar, porque mesmo que ele empate lá em Erechim, ele vai depender de muitos resultados aqui diante da equipe do Confiança, se ele quiser permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas na nossa próxima edição aqui da Liga, com certeza a gente já vai trazer o resumo, o rescaldo, a repercussão do que aconteceu nesse jogo lá em Erechim e atualizar vocês sobre a situação do Sampaio Corrêa nessa fuga contra o rebaixamento aí para a Série D de 2025. A gente vai ficando por aqui. Olimpíadas agora passou, a gente vai voltar à nossa realidade aqui, ao nosso futebol. Passou Olimpíadas, mas como a gente lembrou, né, Gustavo? Paralimpíadas também a gente vai trazer desempenho de todos os maranhenses lá em Paris 2024 nos Jogos Paralímpicos. Também vamos falar o que tiver de movimentação, que a gente acredita que nesse momento vai ser pouco, de moto, de máquina, enfim, Série B do Campeonato Maranhense, a segundinha, tá uma movimentação de alguns clubes. A gente vai trazer tudo sobre o futebol maranhense e também sobre os Jogos Paralímpicos aqui na Liga. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, Gustavo. Valeu, Eduardo. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Valeu, tchau, tchau.